Olá! A semana no plenário da Câmara teve muita discussão sobre programas de transferência de renda e assistência social e a aprovação de projetos importantes sobre obras em escolas, combate a incêndios florestais e saúde, como o que estabelece os direitos das pessoas com câncer. Vamos começar com o tema que mais rendeu discussões na semana, o que deve se repetir na próxima. A proposta de emenda à Constituição que reduz pela metade o pagamento de precatórios judiciais pelo governo no ano que vem, e altera o teto de gastos como maneira de abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Precatórios são dívidas judiciais do governo que somam 89 bilhões de reais em 2022, de acordo com o Ministério da Economia. O texto apresentado pelo relator, deputado Hugo Mota, estabelece um limite máximo de pagamento dessas dívidas, e o que vai reduzir o total do ano que vem para cerca de 40 bilhões de reais. O texto também prevê outras medidas, como o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios. A proposta dividiu o plenário e foi criticada por vários partidos. Para a oposição, a PEC dos precatórios representa um calote em dívidas judiciais com objetivos eleitorais. Já os deputados aliados do governo defenderam a proposta com o argumento de que ela vai permitir o pagamento de um auxílio de R$ 400 por mês para famílias carentes e ajudar os municípios endividados. Estamos fazendo isso para que a partir de dezembro, 17 milhões de famílias do então Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, possam receber os seus R$ 400. Eu entendo a reação do mercado, eu entendo a reação de todos, mas essa casa, que é a casa do povo brasileiro, não pode deixar de ouvir as agruras das famílias que estão indo aos supermercados e não estão conseguindo comprar o sustento da sua família porque a inflação corroeu os programas sociais. Nós da oposição não vamos apoiar calote nos credores do Estado brasileiro. Brasileiros que lutam anos e anos, 20, 30 anos na justiça para ter os seus direitos reconhecidos, e agora o que o governo Bolsonaro quer é dar o calote nesse povo sofrido brasileiro, com o argumento de que isso é para garantir o Auxílio Brasil. Nós da oposição votaremos a favor de qualquer auxílio, aliás, vamos defender que ele seja maior do que 400, mas não dando calote nos brasileiros. Essa proposta já começou a ser discutida e para ser aprovada precisa de pelo menos 308 votos em 2 turnos de votação. Mas um outro programa social teve sua aprovação concluída pela Câmara e, como já tinha passado também pelo Senado, basta ser sancionado pelo presidente da República para virar lei. O Auxílio Gás dos Brasileiros, nome que foi dado pelos senadores. Será um auxílio equivalente à metade do preço médio do gás e que será pago a cada 2 meses para famílias carentes inscritas no cadastro único e com renda familiar mensal de no máximo meio salário mínimo por pessoa. Preferência no pagamento, mulheres chefes de família e famílias com mulheres vítimas de violência doméstica. Também serão contempladas famílias que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. A pressão sobre os preços de combustíveis, de um modo geral, tem no gás de cozinha sua expressão mais, eu diria aqui, sofrida, uma vez que ela afeta um contingente de famílias de todas as classes de renda, mas especialmente causa a quase impossibilidade de acesso aos alimentos por parte daqueles que vivem na pobreza e na extrema pobreza. Assistência social também foi tema de outro projeto aprovado pelos deputados e deputadas, mas dessa vez com polêmica, o que regulamenta a isenção das contribuições da Seguridade Social e PIS/PASEP para entidades beneficentes, medida que já é prevista na Constituição. O projeto estabelece as condições para que as entidades se enquadrem no benefício e define as atividades que podem garantir a isenção. Terão direito à isenção as entidades que prestarem serviços sem fins lucrativos nas áreas de educação, saúde ou assistência social. As da área de saúde têm que prestar serviço ao SUS, seja por meio de atendimento ambulatorial, internações ou contratos de gestão de hospitais. E as de educação têm que oferecer bolsas de estudo, entre outras exigências. O plenário, porém, retirou da lista de entidades beneficiadas as comunidades terapêuticas, instituições que oferecem internação e tratamento a dependentes químicos. O trecho foi retirado por meio de um destaque apresentado pelo PSOL, o que dominou as discussões no plenário. Muitos deputados apontaram que esse tipo de instituição não é benéfica para os pacientes
e o tratamento deveria ser assumido pelo Sistema Único de Saúde. Já os defensores das comunidades terapêuticas disseram que elas são fundamentais no atendimento de dependentes químicos, tratamento que o SUS não oferece, e anunciaram que vão tentar repor o benefício no Senado, para onde o projeto foi depois de aprovado pelos deputados. E eu tenho uma convicção aqui na minha aula, de que lá nós estaremos revertendo esta votação e trazendo com muita honra para este plenário essa matéria outra vez aqui, fazendo uma votação esplêndida, porque as comunidades terapêuticas do Brasil isto merecem. Ora, milhões de pessoas envolvidas na questão de toxicômanos. Lamentavelmente, as comunidades terapêuticas vão na contramão da reforma psiquiátrica. A gente vai ter tempo de discutir sobre esse projeto, mas há denúncias de tortura, de violações aos direitos humanos, de uso da religião para perseguir pessoas LGBTs. Há pessoas que ficam tempos mais do que deviam internadas, tirando a humanidade de pessoas com sofrimento psíquico. O plenário também aprovou o projeto que vai permitir a retomada de mais de 2.000 obras paradas financiadas pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Sua maioria são creches e escolas que não foram concluídas. Na justificativa do autor da proposta, o deputado Ricardo Barros, existe um obstáculo legal para que os municípios retomem essas obras. E o projeto resolve isso ao prever uma perícia para determinar o que falta em cada uma delas, de modo que o FNDE possa dar o ok para a retomada, que poderá contar, inclusive, com recursos de emendas parlamentares. Esse projeto precisa ainda ser aprovado pelo Senado para virar lei. Nós vamos falar agora de meio ambiente. A Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A proposta, que já seguiu para o Senado, proíbe o uso do fogo para desmatamento, mas regulamenta situações em que a queimada pode ser feita. Permite, por exemplo, que o fogo possa ser usado em locais em que esse método seja justificado e autorizado, como em algumas práticas agrícolas, em atividades de pesquisa científica, na formação de brigadistas florestais e na prevenção de queimadas. Também autoriza o uso de queimadas por indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, de acordo com seus costumes. Mas isso terá que ser feito de maneira controlada e desde que as brigadas florestais sejam avisadas. Outro projeto aprovado por unanimidade, que foi muito comemorado no plenário, foi o que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer e torna obrigatório, entre outras medidas, o atendimento integral ao doente no Sistema Único de Saúde. A proposta também estabelece os direitos das pessoas com câncer. Entre eles estão o direito a um diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento universal, o atendimento multidisciplinar e cuidados paliativos para os pacientes em estado grave. Inclui como dever do Estado desenvolver políticas públicas de saúde específicas para a pessoa com câncer, como ações e campanhas preventivas e o atendimento universal e gratuito aos serviços de saúde. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em junho e foi enviado ao Senado, onde sofreu alterações. Algumas dessas alterações foram mantidas pelos deputados. Uma delas inclui, entre os direitos fundamentais da pessoa com câncer, o atendimento educacional no hospital ou em casa, de acordo com o interesse do paciente e de sua família. A preocupação dos deputados e deputadas agora é com o financiamento da saúde para que as obrigações previstas no projeto, que já seguiu para a sanção presidencial, virem realidade. Nós estamos com mais de 1.624.000 mulheres que não fizeram suas mamografias, ou seja, 42,26%. Esse estatuto vem reforçar todas as leis que nós já temos, vem reforçar a necessidade de um olhar no financiamento, que nós vamos ter que cuidar muito no nosso orçamento de 2022, a garantia de recursos para enfrentamento também das demandas reprimidas que ficaram em função da pandemia. O plenário aprovou ainda projeto que declara o ex-presidente Tancredo Neves patrono da redemocratização brasileira. Ex-governador de Minas Gerais, conhecido por seu perfil conciliador, Tancredo Neves foi eleito presidente da República de maneira indireta em 1985, eleição que marcou o fim do regime militar iniciado 21 anos antes com o golpe de 1964. Mas ele não chegou a tomar posse. Submetido a uma cirurgia no abdômen na véspera, morreu 4 meses depois e a presidência foi exercida nos 5 anos seguintes por seu vice, José Sarney. Esses foram os destaques da semana no plenário da Câmara. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá.